Olá, aqui é a professora Grace e o tema do vídeo de hoje é Revolução Francesa. O vídeo pretende fazer uma síntese, um recorte deste evento histórico que é considerado pelos historiadores um divisor de águas, marcando o início da Idade Contemporânea. A Revolução Francesa durou 10 anos, começa oficialmente em 1789 e termina em 1799. Essa revolução, assim como outros eventos do século XVIII, como a independência dos Estados Unidos, foram influenciados pelas ideias iluministas. O próprio lema da Revolução Francesa é de inspiração iluminista: liberdade, igualdade e fraternidade. Bom, antes da Revolução, a França era governada pelo rei Luís XVI e pela rainha Maria Antonieta, por um regime absolutista de governo, e por uma sociedade estamental, organizada em primeiro, segundo e terceiro estado. Clero, nobreza viviam de privilégios, não pagavam impostos e apenas o terceiro estado, composto por artesãos, camponeses, trabalhadores, burgueses, pagavam impostos naquele período, até antes da Revolução. A Revolução começa quando Luís XVI resolve que o primeiro e segundo estamento deveriam pagar impostos porque a França estava passando por uma crise financeira ali no final do século XVIII. Luís XVI convocou os Estados Gerais em 5 de maio de 1789, Estados Gerais que era uma assembleia composta por membros dos 3 estamentos. Nessa assembleia, o terceiro estado defende a votação por pessoa, já que o terceiro estado era a maioria. O primeiro e segundo estados defendem a votação por estados, ou seja, para essa reforma fiscal ficaria 2 contra 1, embora o terceiro estado era a maioria. O clero e a nobreza, primeiro e segundo estados, não aceitaram abrir mão dos seus privilégios e o terceiro estado vai formar uma assembleia constituinte. Para alguns historiadores, o início da Revolução foi na convocação dos Estados Gerais. Para outros historiadores, o início foi a queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. A Bastilha, que era um símbolo do absolutismo, já que era uma prisão de presos políticos. Então, a Revolução ela pode ser organizada em 3 fases: a fase da monarquia constitucional, a fase da convenção nacional e a fase do diretório, desde 1789 a 1799. Já em agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai assegurar princípios iluministas, de liberdade, igualdade, direitos à vida, à propriedade, os direitos inalienáveis, defendidos por John Locke. O rei ele recusa aprovar a declaração, que gera manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados neste período e muitos padres e nobres fugiram para outros países. Fase da monarquia constitucional, porque em setembro de 1791 foi proclamada a primeira Constituição da França, que estabelecia uma monarquia constitucional, voto censitário, que é o voto de acordo com a renda da pessoa, suprimiram-se os privilégios e as antigas ordens sociais, houve a abolição da servidão, nacionalização dos bens da igreja, porém a manutenção da escravidão nas colônias francesas. Durante a fase da Convenção Nacional, existe uma disputa mesmo entre 2 grupos, os jacobinos e os girondinos.
Por exemplo, os girondinos eram representantes da alta burguesia que defendiam posições mais moderadas e a continuidade de uma monarquia constitucional. Já os jacobinos, eles representavam a média e a pequena burguesia. Era o partido mais radical, liderados por Maximilien Robespierre. Eles queriam a instalação de uma república e um governo popular. A Convenção Nacional aboliu a monarquia constitucional e implantou uma república. A república vai ser liderada pelos jacobinos, que era a maioria no parlamento. Foi durante a fase da Convenção Nacional que o rei Luís XVI foi julgado e sentenciado, culpado por traição, condenado à morte na guilhotina e executado em janeiro de 1793. A rainha Maria Antonieta teve o mesmo destino do rei Luís XVI e também foi guilhotinada. Logo, a fase da convenção é caracterizada pela fase do terror também, porque pessoas que eram acusadas de serem contra-revolucionárias eram guilhotinadas. Nesta fase, houve a implantação do voto universal e não censitário, o fim da escravidão nas colônias, o congelamento de preços de alguns produtos básicos e a instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. Por exemplo, foi durante a fase da Convenção Nacional que o próprio líder dos jacobinos, o Robespierre, foi guilhotinado, durante a fase do terror em 1794. Inicia-se em 1794 até 1799 a fase do diretório, que é quando os girondinos tomam o poder. Essa fase é controlada pela alta burguesia, que recebe este nome porque haviam 5 diretores governando a França. Inglaterra e o Império Austríaco ameaçavam invadir a França para conter as ideias revolucionárias. A própria nobreza e a família real, no exílio, buscavam organizar-se para retornar ao trono. Foi aí que o diretório recorreu ao exército, na figura do jovem general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos. Com o golpe do 18 do Brumário, em 9 de novembro, 18 do Brumário no calendário da Revolução, Napoleão Bonaparte assume o poder e põe fim à Revolução Francesa, iniciando o período ou a Era Napoleônica. Tem vídeo aqui no canal, assistam, mas só se vocês quiserem. E quais foram as consequências da Revolução Francesa, hein? Qual foi a influência desta revolução na Europa, na América e no mundo? O mundo pós-Revolução Francesa, por que foi um divisor de águas na história, etc. Roteiro e edição feitos por mim, Grace Kelly, fontes na descrição. Até!